Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do Panenka. Hoje estamos aqui para falar sobre o City e o City Group, porque já sabemos que o dono do City é um homem cheio de dinheiro e, portanto, tal como acontece com outro grupo do qual já falámos aqui, o grupo Red Bull, que também tem vários clubes espalhados pelo mundo. E no fundo este episódio é uma pequena inspiração nesse. Vamos falar aqui dos 11 clubes que e agora vou tentar dizer, se me enganar no nome, o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan tem no mundo inteiro. Ele que é da família real dos Emirados Árabes Unidos, da Abu Dhabi, tem 11 clubes, sendo eles Manchester City, obviamente o mais conhecido, no New York City, o Girona, o Melbourne City, o Troyes, o Lommel, da Bélgica, Montevideo City, Uruguai, Mumbai City, Índia, Yokohama Marinos, Japão, Sichuan Jinyu, da China, e Bolívar Clube da Bolívia. Já se sabe, este Sheikh tem diferentes percentagens em cada clube, sendo que apenas tem 100% do Manchester City, do Melbourne City, do Sichuan Jinyu e do Lommel. Nós aqui não vamos falar de todos os 11 clubes, vamos falar apenas do Manchester, New York, Girona, Melbourne, Troyes e Lommel, que são assim, se calhar, os maiores clubes associados ao City Group. E é isso, Blanco, acho que podes começar por falar sobre o clube mais conhecido, que acaba por ser, obviamente, o Manchester City. Olá a todos que me estejam a ouvir, e eu gostei particularmente quando estávamos a combinar o episódio que o Rocha me deixou ficar com o City. Não sei porque é que isto aconteceu esta semana, mas está-se. Pronto, falando aqui um bocadinho da história do City. Foi fundado em 1894, eu sei, boada estranho, né? Já é bem antigo. E até tem, antes de passar propriamente à história, dar aqui um dado curioso, que não é um facto, mas podia ser, que até tem o recorde público num estádio inglês fora Wembley. Portanto, não contando com o estádio do Wembley, que foi no Main Road, que foi o estádio que eles usaram durante a vasta maioria da sua história, 84.568 adeptos num jogo contra o Stoke City em 1934. Portanto, um bom recorde. O período de maior sucesso do clube antes da aquisição em 2008, obviamente, foi entre os finais dos anos 60 e o início dos anos 70, onde venceram o Campeonato Inglês, Taça da Inglaterra, Supertaça, Taça da Liga e, a muito nobre, Taça das Taças. Nota, nesta Taça das Taças, o City eliminou nos quartos de final a Académica de Coimbra, sendo que em Coimbra o jogo acabou 0-0 e na segunda mão em Manchester acabou 1-0 para o City. Nos anos 90 o City acabou por ter uma grave crise financeira e chegou a jogar na terceira divisão inglesa em 1998, ou seja, chegou à terceira divisão inglesa nesse ano. Em 2003-2004 o City voltou à Premier League. Em 2007-2008, apesar de acabar apenas em nono, o City conseguiu apurar-se para a Taça UEFA através de um prémio de fair play. Uma coisa que eu, sinceramente, pesquisei bastante. Vi para aí uns 5, 6 artigos sobre isto. Não consigo bem explicar o porquê. Tipo, aquilo só diz que eles ganharam um prémio e conseguiram a qualificação para a Taça UEFA, ou melhor, já a Liga Europa, acho eu, sim. Pronto, porque naquele ranking de fair play, que é uma coisa só da Inglaterra, portanto era um ranking de fair play interno, os 5 clubes que estavam à frente do City já estavam apurados para a Europa, portanto foi o sexto que era o City. Uma coisa muito estranha. E nem sei bem os critérios que delimitaram isto, nem consegui encontrar. Se alguém conseguir, se quiser ter esse papel de historiador, por favor que o faça. Depois, em 2008, foi adquirido, como se sabe. Em 11-12, o City vence o seu terceiro título de campeão inglês, com aquele famoso campeonato que termina com o gol do Agüero. No plantel estavam nomes como o próprio Agüero, Dzeko, Nasri, Clichy, Zabaleta, Yaya Touré, entre outros. O treinador era Mancini. O City ainda vence mais uma Premier League e faz boas campanhas na Champions League nos anos seguintes com Pellegrini, sendo que o destaque foi quando chegou às meias finais, onde perdeu para o Real Madrid.
E em 2016, 2017 contratam Pep Guardiola, e o resto é história, é o passado recente do City que nós já estamos familiarizados. Fazem aquela época com o recorde de 100 pontos, naquela época que vão taco a taco com o Liverpool até a última jornada, mas acabam por vencer também, e desde aí que o pouco a hegemonia do futebol inglês vai variando entre City e Liverpool, e são esses dois que vão na disputa. Portanto, quanto ao City, é isto. Muito bem. Então aqui se calhar vou falar um pouco do New York City, que também acaba por ser se calhar o segundo mais conhecido, por já terem passado por lá nomes como Pirlo, Lampard ou David Villa. Eles que acabam por ter alguma controvérsia nestas transferências, principalmente, por exemplo, o Lampard, em que supostamente, pelo que o City Group diz, foi um engano quando ele foi anunciado no New York City, porque ele depois acabou por ser primeiro emprestado ao Manchester City e depois é que foi para Nova. Por exemplo, o David Villa, que foi primeiro para o Melbourne City, supostamente para voltar a ganhar forma, e só depois sim foi para o New York City. Este clube que é, portanto, um daqueles clubes que os jogadores que saem da Europa, como foi, por exemplo, o caso do Zlatan, que foi para o LA Galaxy, é um dos grandes clubes apetecíveis para estes jogadores irem. O New York City foi fundado a 21 de maio de 2013, embora se tenha apenas estreado na MLS em 2015. Isto nos Estados Unidos acaba por ser um pouco diferente de toda a Europa, já é assim nas outras competições, por exemplo na NBA, em que basicamente o que é que eles fazem? Dividem os Estados Unidos a meio, há a Conferência Este e a Conferência Oeste, e depois, neste caso, vai dependendo dos anos. Em 2015 não era assim, mas agora já é, em que os 6 primeiros de ambas as conferências disputam os playoffs. Os primeiros são apurados automaticamente, e do segundo para baixo vai havendo jogos entre o quinto e o sexto, o terceiro e o quarto, e o segundo e o primeiro. E, portanto, basicamente é assim que funciona o campeonato lá. Sendo assim, na MLS, como não é em Portugal e como é, por exemplo, na NBA novamente, não existem propriamente divisões, ou seja, as equipas não descem e sobem de época para época. Há um número fixo de equipas que participam todos os anos na competição, e basicamente o que a MLS decidiu foi simplesmente acrescentar mais uma, que foi o New York City. E portanto lá está, estrearam-se em 2015, foram campeões da temporada regular em 2019, ou seja, venceram a sua conferência, e depois o ano passado, em 2021, venceram os playoffs e foram campeões no final de tudo da MLS, alcançando assim o seu primeiro título de campeão. Este New York City, como eu disse no início, não é do City Group a 100%, o City Group tem apenas 80%, e os outros 20% são dos Yankees, a equipa de beisebol dos Estados Unidos, também de Nova York, e por isso mesmo eles jogam no estádio dos Yankees. O maior rival é precisamente um clube que nós já falámos no outro episódio da Red Bull, o New York Red Bull, que é um clube com mais anos de história, foi formado em 1995, e tal como contámos nessa altura, a Red Bull comprou um clube que já existia e conversa com todos os adeptos. Neste caso do New York City não, foi um clube criado de raiz, mas que acabam por ser os maiores rivais também por estarem na mesma cidade, obviamente, e o New York City acaba por conseguir ser campeão primeiro com o New York Red Bull, que acabou por ser também um grande defeito, digamos assim, do City Group. Blanco, acho que agora podes passar um pouco para o Troyes, né, de França. Exatamente. É assim, nós os clubes que selecionámos aqui foi com base em 2 critérios. Foi com base na importância dentro do City Futebol Group e, por consequência, no futebol mundial em geral. E também um bocadinho por proximidade. Achámos que faria mais sentido falar, por exemplo, do Troyes de França, do Lommel da Bélgica, do que falar do Yokohama do Japão, por exemplo. Mas lá está, o Troyes foi fundado em 1986, e que a fundação já tinha a ver com um pouco de outros 2 clubes. Não foi uma refundação e junção de clubes, como foi, por exemplo, o Benfica e como foi o Lommel, que eu já vou falar a seguir, mas foi uma espécie de uns clubes, pronto, distinguiram-se e os membros meio que se juntaram e formaram um de raiz, mas não foi uma junção de clubes. Portanto, isto foi em 1986, em 1995, ou seja, passado 9 anos da fundação, chega
à Ligue 2 e pronto, à segunda divisão francesa, que em França a terceira divisão, ou pelo menos na altura, acho que ainda agora é assim, é a National League, portanto não conta bem como futebol profissional. Em 1999, 2000, portanto, passado 5 anos de chegar à Ligue 2, chega à Liga 1. E desde aí o Troyes tem sido um clube ioiô, que vai descendo para a segunda, voltando para a primeira, descendo para a segunda, voltando para a primeira, sendo que o maior sucesso da sua história é a mesma conquista da Taça Intertoto em 2001, contra o Newcastle na final, que apesar de nessa época nem foi uma época muito famosa a nível interno, acabou tipo em 14º na primeira divisão francesa, mas lá ganhou um título europeu. Em 2020 é adquirido pelo City Football Group. Em 2021 é campeão da segunda divisão, voltando à Primeira Liga, que é onde estão agora. Na época 21-22, ou seja, na presente época, o apoio do City Football Group fez sentir, visto que o Troyes gastou 21 milhões em transferências entre o mercado de verão e agora o mercado de janeiro. Verdade seja dita que nos anos anteriores o Troyes ia sempre acabando com lucro nos mercados, ou seja, nos anos anteriores o Troyes gastava tipo 1 milhão e vendia 12 milhões, 6 milhões. Mas pronto, ainda assim, obviamente com o apoio do City Football Group, foi uma ajuda preciosa. Neste momento estão em 17º na Liga 1, empatados pontualmente com o Lorient, o Metz e o Bordeaux, colocados entre a 18ª e a 20ª posições. Portanto, basicamente, eles estão a lutar para não descer numa luta bastante acesa, sendo que as 4 últimas equipas do campeonato têm 22 pontos, ou melhor, têm 21, e a quinta a contar de baixo tem 22, portanto, eu agora não estou a lembrar quem é a quinta. Mas pronto, para garantir esta sobrevivência, o Troyes vai contar ainda com a ajuda de um português, Abdul Conté, que saiu do Moreirense agora em janeiro e foi para o Troyes. E é um bocadinho esta a influência do City Football Group no clube francês. Muito bem, eu agora vou passar para o Melbourne City, ali um pouco mais longe e mais distante de todo o resto do mundo. O Melbourne City, lá está, também era um clube que já existia, era o Melbourne Heart. Este clube foi fundado a 12 de junho de 2009 e subiram à Liga Principal Australiana em 2010-2011, ou seja, 2 anos após a sua fundação. E depois o City Group só os adquiriu em 2014 numa parceria com uma outra empresa e depois a 100% em 2015. De história, o que é que este clube tem? Venceram a Taça da Austrália em 2016, um ano após o City Group ter adquirido o clube, e portanto lá está sendo um clube também bastante recente, e sendo a Austrália um país que não tem assim uma grande cultura de futebol, muito mais, por exemplo, o rugby, acaba por não ter uma grande história. Ainda assim, acabaram por ser campeões da A-League, a Liga Principal Australiana, em 2021. Ou seja, em 2021, estes 2 clubes que já falei, New York City e Melbourne City, acabaram por conseguir ser campeões, os 2 neste ano. E, portanto, sendo clubes recentes, acabou por ser uma grande vitória para o City Group. Só aqui destacar mais uma coisa, que é a presença de um português neste Melbourne City, Nuno Reis, que foi formado no Sporting e que passou também por Vitória de Setúbal e foi campeão pelo Melbourne City o ano passado. Portanto, a nossa internacionalização sempre a acontecer. Blanco, Lomel. Certo. E Nuno Reis, se quiseres um dia vir ao podcast, estás mais convidado, tenho a certeza que tu ouves. Agora falando do Lomel SK, e é importante decorarem aqui o SK, porque isto é um clube fundado em 2003, que surgiu da junção de 2 clubes, como eu já tinha dito, sendo um deles o Lomel, sem o SK, portanto um clube antigo chamado Lomel só, e agora vamos lá ver, Overpelt Fabrique, espero que tenha acertado no sotaque francês. E se o Troyes era um ioiô entre a segunda e a terceira divisões, ou melhor, o contrário, entre a segunda e a primeira divisão, o Lomel entre a segunda e a terceira. Portanto, ainda um nível abaixo. Atualmente está em 7º na segunda Liga Belga e em 2020 foi comprado pelo City Football Group. Impacto direto. Entre 2020 e 2022 o Lomel gastou 20 milhões em transferências. Portanto, uma equipa que nos 2 anos em que desde que faz parte do City Football Group, acho que se manteve sempre na segunda liga, mas ainda assim, para um clube de segunda divisão,
de um campeonato que não tenho certeza se está no top 10 europeu, no país, vá. O campeonato em si não está. Mas pronto, num campeonato periférico, num país periférico no que toca ao futebol, mas que ainda assim tem muitas coisas melhores que o futebol em Portugal. Gastar 20 milhões em 2 anos em transferências, sendo que fez em vendas 150 mil, não é bem rentável. Verdade seja dita que muito desse dinheiro se calhar não é bem gasto, porque quase metade dos jogadores que vêm foram de clubes como, por exemplo, Man City, Troyes, Okoyama, Montevideo City. Portanto, não sei se há aqui algum tipo de lavagem de dinheiro. Pode haver, ou pode apenas serem os jogadores ou os clubes a emprestarem os jogadores para desenvolvimento e etc. Como este clube, ainda assim o Troyes, como tinha um pouco mais de história e ainda andava ali na primeira divisão, não estranhei muito quererem adquirir este clube. Agora o Lomel espantei-me, porque, sei lá, entre terceira e segunda divisões não é assim muito apelativo para o mercado que o City, ou que aquele grupo, presumo que queira explorar. E depois eu fui analisar as declarações deles quando compraram o clube e eles apenas disseram que se identificavam com a cultura do clube e o desenvolvimento da formação. Portanto, eu não sei como contratar 20 milhões em jogadores de outros clubes vai ajudar à formação. Mas pronto, também não sei, não tenho valores no quanto é que eles investem nas estruturas do futebol de formação, obviamente, mas achei ainda assim um pouco estranho. Muito bem, e eu aqui então para terminar com os meus clubes vou falar do Girona, que acaba por ser o clube com mais história nestes três que falei, porque é um clube que já existe desde 1930 e que basicamente durante toda a sua história o objetivo foi subir à Primeira Liga Espanhola. Ainda assim, apenas o conseguiram em 2017 e foi precisamente depois de conseguirem essa subida à La Liga que o Citigroup comprou o Girona. O Girona, principalmente nos anos anteriores, a partir de 2013, entre 2013 e 2014, venceu os playoffs de acesso à La Liga várias vezes, embora depois, quando chegava à final, teve 3 chegadas à final, pensou, uma delas até ganhar por 3-0 frente ao Zaragoza, e acabou por perder por 4-1, o que os deixou de fora, e foi o Zaragoza a subir. Ou seja, em 4 anos tiveram 3 vezes bastante perto de subir à La Liga e nunca conseguiram fazer. Depois, em 2017, aí sim, subiram pela primeira vez desde 1930 à La Liga. Lá permaneceram apenas durante 2 épocas, 17-18 e 18-19. Na época 18-19, inclusivamente, que acabaram a temporada em 18º, e eu nem tenho a certeza se isto não é o último lugar, posso ver aqui muito rapidamente. Não, ok, tem 20 equipas. Foi em penúltimo lugar, antepenúltimo lugar. Venceram a Copa da Catalunha frente ao Barcelona. Portanto, aqui uma disparidade de resultados enorme. Depois, assim, algum destaque de jogadores que eu me lembro e que vi aqui que passaram pelo Girona. Existem alguns destaques que acabam por ser engraçados. Yassine Bono, guarda-redes do Sevilha, que está a fazer uma grande temporada. Pedro Porro, jogador do Sporting, passou pelo Girona, aqui nesta época de 18-19. Cristiano Porto, o médio, que também passa aqui em 18-19. Um excelente ponta de lança, Seydou Doumbia, já com os seus 31 anos, aqui a jogar no Girona. E depois, um pouco mais a sério, Cristiano Stuani, que acaba por ser dos jogadores mais conhecidos da história do Girona. Já lá está há 5 épocas, tem 97 jogos, tem 97 golos em 5 épocas, que é uma coisa extraordinária, e só esta época já leva 25 jogos e 15 golos, ou seja, já batendo a sua marca do ano passado, ficou pelos 10 golos em 40 jogos, ou seja, agora quase com metade dos jogos já leva mais 5 golos. E portanto acaba por ser aqui um dos grandes destaques desta equipa. O Girona, agora, como disse, em 18-19 desceu para a segunda divisão espanhola, que é a Liga Santander, se não me engano. A segunda divisão que na maior parte dos anos em que o Girona lá jogou era a Liga Adelante. Neste ano encontra-se num 6º lugar,
ainda um pouco longe de garantir essa subida, mas veremos até que ponto é que esta investida do Citigroup vai dar resultados. Eles que apenas compraram o clube quando o clube subiu e conseguiram permanecer lá durante mais uma época, e portanto acaba por não ser assim um grande feito por parte do grupo. Veremos também, e sendo o Girona um clube espanhol, de certeza que tal como Manchester City ou até como o Troyes, Liga Francesa e Liga Espanhola, estão no top 5 atualmente de ligas europeias e portanto podem sempre ter esse impacto se for feito o investimento. Claro que não ao nível do que está a ser feito no Manchester City, mas perto disso. E agora, falando um pouco também de outras questões, não tanto em específico de um só clube, mas Blanco, pegando aqui, não só, se quiseres podes pegar nos outros clubes que não falámos, mas pegando neste que falámos, que foram 6, de que forma é que achas que isto, o Citigroup, pode potencializar as carreiras de alguns jogadores? Lá está, alguns deles que andam a saltitar de clube em clube. Bem, pronto, a acompanhar também as transferências destes clubes dos quais estive a pesquisar, também tive, obviamente, que as comparações com o grupo da Red Bull vão ser inevitáveis e nós já tendo, ainda por cima, feito um episódio sobre isso, percebe-se que há aqui uma larga diferença nas políticas de desenvolvimento de carreira dos jogadores. Porque, enquanto que do grupo da Red Bull conseguimos pegar em vários exemplos de jogadores que ou foram do Salzburgo para o Leipzig e depois foram para outros clubes, se calhar maiores em termos de reputação, porque ambos os clubes são recentes. Pronto, temos o exemplo do Haaland, o exemplo do Minamino, do Mané e mais, com certeza. Agora até temos o exemplo bem presente do ADM, por exemplo. Enquanto que no grupo do City Football Group parece muito uns empréstimos para a fotografia, ou assim umas transferências assim, ou para inglês ver, digamos assim, que até acho que é uma expressão que se adequa melhor. Que, é pá, por exemplo, do Lomel, são jogadores, ok, que faz sentido eu nunca ter ouvido falar, visto que vão jogar para a segunda divisão belga, e que eu também não sou assim um consumidor de futebol belga, especialmente a segunda divisão. Mas é pá, parece não haver ali grande projeto de desenvolvimento. Parece só toma dinheiro, faz coisas, sobrevive. Ou seja, enquanto que eu acho que que o grupo da Red Bull quer ir tendo um progresso sustentável, até porque nós também já falámos sobre isto, não vemos nenhum clube como o Leipzig, como o Salzburgo, como até o New York, a fazer os investimentos que o City faz. Vê-se que todos os clubes querem se desenvolver lentamente, mas de forma sustentável. Sim, eu acho que tocaste aí no ponto essencial, que é a questão da sustentabilidade, que é obviamente o que diferencia a Red Bull do Citigroup. Porque podemos até pegar na questão do Leipzig, que acho que é a que mais se evidencia, porque subiram para aí 4 ou 5 divisões, ou seja, foi um clube que começou mesmo no fundo. Obviamente que, se calhar comparando nessas divisões com os outros clubes, tinham um investimento superior, mas comparando agora com os clubes da Bundesliga, acredito que não tenham. Obviamente superior a Bayern e Dortmund, não tenho de certeza. E portanto eu acho que essa é exatamente a questão principal. É a forma como eles olham para essa questão do desenvolvimento dos clubes e de que forma é que o querem fazer. Eu sinceramente olho mais para este Citigroup como uma forma de primeiro servir o City, o Manchester City, se der, no sentido de ok, aparece uma estrela neste clube, vamos servir o Manchester City, e também não é que apareçam assim tantas, pelo menos nestes últimos anos não me lembro assim nenhum jogador que tenha vindo destes clubes pertencentes ao Citigroup, que tenha jogado no City, que seja uma estrela, ou então servir jogadores no sentido de médio e longo prazo, como foi, por exemplo, proposto ao Messi este verão, quando queriam que ele fosse para o Manchester City. O que é que lhe propuseram? Eram 3 anos no Manchester City e depois acho que era meio um ano no Melbourne City e mais 2 no New York City. Era uma coisa assim. E portanto, claro que isto para jogadores em fim de carreira
pode acabar por ser aliciante. E eu sinceramente acho que acaba por ser essa a grande, a grande diferença. E pegando aqui também já noutra questão, que é o porquê de investimento em tantos clubes e não só investir, por exemplo, tudo o que está a ser investido nos outros 10 clubes, porque não investir tudo no Manchester City? Isto também foi uma questão que nós colocámos na Red Bull, e eu acho que isso acaba por fazer sentido por duas razões. Primeiro, o Sheik tem muito dinheiro e, portanto, isso também não é uma questão de haver assim muito dinheiro a dividir por todos os outros clubes. E depois, o dinheiro que já está a ser investido no Manchester City acaba por ser superior a tudo o que está a ser investido em todos os outros clubes na Premier League, ou pelo menos se formos somar o que foi investido nos últimos anos. Portanto, primeiro, até que ponto é que seria mais benéfico do que já está a ser investir mais dinheiro no Manchester City, em comparação com o que pode ser benéfico ao produzir os jogadores, entre aspas, porque o City Group tem muitas academias espalhadas pelo mundo. Também não são clubes, são academias, ou seja, mesmo formação de jogadores, e portanto daqui também não sabemos se já saiu algum jogador ou não para a equipa principal do City, mas isso acho que pode acabar por ser mais benéfico por muitas outras razões que nós também já falámos aqui no outro episódio na questão do Newcastle, por causa da questão de limpar a imagem de certos países, a questão de ter informações e ajudarem jovens que ou não têm possibilidades ou vivem em condições menos boas a poderem jogar futebol e se calhar a pagarem menos ou a ter melhores condições do que teriam se jogassem noutro clube. Tudo isso acaba por ser mais benéfico ter o investimento espalhado e lá está, não pôr os ovos todos num só cesto. E portanto, Blanco, a tua opinião também sobre isto? Tu deste aí duas razões, eu concordo com duas, ou melhor, com as duas, mas eu ainda dou mais outras duas razões do porquê disso acontecer. Existe o velho inimigo do fair play financeiro, portanto, não dá para o City investir mais, porque já teve aquela situação com a UEFA e há coisa de 2 anos em que foi castigado e o castigo foi retirado e depois houve uma multa. Portanto, que até, pronto, que o Mourinho até comentou a dizer se há castigo, porque é que, ou seja, se eles de facto não cumpriram as regras, devem ser castigados com o que está nas cláusulas pronto, das regras da UEFA, se não há castigo, porque é que houve multa. Portanto, não faz grande sentido. Portanto, um deles é o fair play financeiro e dois, é um bocadinho a internacionalização da marca, porque acredito que no mundo europeu de futebol o City já seja uma referência, pá, mas será que, sei lá, no mundo, na China, por exemplo, que é um país mais fechado, será que conhecem assim tanto o City? Pronto, tenho a certeza que conhecem as estrelas, mas será que assim, acompanham assim tanto? Obviamente também nem está no próprio continente. Eu também não acompanho muito futebol de outros continentes, se calhar mais da América do Sul só. Acho que é normal adeptos de outras zonas do mundo não acompanharem tanto futebol de outros continentes. Portanto, ir criando uma potência, ou pelo menos ter um representante em cada sítio que vá lutando por coisas, acho que acaba por ser mais benéfico. E acho que essas são as duas principais razões, a meu ver, se bem que também concordo com as duas. Uhum. E pegando aqui, se calhar, numa outra questão, que no caso do projeto da Red Bull, se calhar fazia mais sentido, também pelo nível em que os clubes já estavam, em que nós comentávamos qual seria o grande objetivo dos clubes, naquele caso do Leipzig e do Salzburgo. O Leipzig, que já chegou a ficar no segundo lugar da Bundesliga, o Salzburgo, que está nos oitavos de final da Champions, por exemplo. Eu acho que até nós falámos nisso nessa altura. O Salzburgo chegar a uma competição europeia seria um dos grandes objetivos, porque dominar na Áustria já estava quase feito. No caso do City Group, não sei bem o que é que achas também pela questão de estarem assim em países mais diferentes. Eu diria que talvez no caso do New York City vai ser muito dominar de certa forma a MLS, conseguirem os seus campeonatos, mas também conseguirem, lá está aquela questão do longo prazo da carreira dos jogadores, ou seja, aliciarem esses jogadores em fins de carreira que tiveram uma grande carreira na Europa a poderem seguir lá a sua carreira. Eu acho que
O que provavelmente o Citigroup pode aspirar mais será em clubes como o Girona, em subi-los para a La Liga e a longo prazo, quem sabe, competições europeias. A mesma coisa com o Troyes. Será mais difícil com o Lommel por causa do ranking em que está a Bélgica, na questão dos campeonatos. Chegar à competição europeia acaba por ser mais difícil, mas o Troyes também, a manutenção na primeira divisão francesa, acho que vai acabar por ser o grande objetivo. Falando por último no Melbourne, acho que o objetivo vai ser vencer a Liga dos Campeões Asiática e chegar a um Mundial de Clubes. O Melbourne foi campeão ano passado da Austrália, portanto este ano já irá participar na Liga dos Campeões Asiática e portanto veremos até onde é que eles vão chegar, e eu acho que esse a médio e longo prazo será o objetivo, chegar a um Mundial de Clubes. Blanco? Bem, sobre o City, acho que o objetivo é claro: Liga dos Campeões e pronto, e o Mundial de Clubes posteriormente, mas principalmente Liga dos Campeões, até porque não é um objetivo só do City, é um objetivo também de Guardiola, ganhar a Liga dos Campeões num clube que não seja o Barcelona. Dos outros clubes, concordo com a maior parte do que tu disseste. Sobre o New York City. Acho mais complicado criar uma hegemonia como o City criou na Premier League, na MLS. Não em termos de competitividade, porque a Premier League também é super Muito competitiva. Sim, muito mais. Ou era competitiva até isto acontecer, até o City e o Liverpool começarem a dominar isto. E pronto, agora no último ano também um pouco o Chelsea quis meter nesta luta com a conquista da Liga dos Campeões, por exemplo. Mas acho que na MLS é mais complicado porque lá está, os jogadores vão para lá para final de carreira, e se os jogadores a cada 2 anos, 1, 2, 3 anos vão retirando, não há bem continuidade no projeto. E isso lá está, sendo as estrelas da equipa. Obviamente que há lá jogadores que vão fazendo lá a carreira, por exemplo, sendo um João Moutinho que joga no Orlando City, que não é o João Moutinho, mas é um João Moutinho. Também o João Pedro do Tondela chegou a jogar na MLS, no LA Galaxy, partilhou o balneário com o Zlatan. Ele até tem uma conversa interessante para o podcast da Solverde desta semana, do Vai a Jogo. E pronto, lá está. Isso são os jogadores que vão para lá para fazer carreira, mas obviamente não são as maiores estrelas dos clubes, e assim o projeto vai sendo assim um bocadinho arrancado a ferros. Até vê-se que muito raramente existe um bicampeão na MLS. Nos últimos anos é sempre... Parece algo... Lá está. A imagem do desporto americano. Muito raramente vê-se alguém bicampeão da NBA, bicampeão do Super Bowl, por exemplo. Ou melhor, o Super Bowl é o nome da final, portanto, do campeonato, que eu não sei o nome, porque não aprecio, peço desculpa. Mas pronto. Depois dos outros clubes, assim, daqueles 3 da Europa, o Girona, o Troyes e o Lommel, afirmarem-se nas suas primeiras divisões, acho que é um passo a seguir, e depois qualificação europeia posteriormente. E dos restantes clubes ao redor do mundo, sendo que são de ligas mais periféricas e com menos investimento, acho que é claramente domínio interno. Pronto, obviamente com a exceção da China, que já envolve muito dinheiro, já envolvia antes do City Football Group querer investir lá, aí é capaz de ser mais complicado. Mas de resto, Mumbai City acho que já foi campeão, Melbourne já foi. Portanto, é uma questão de domínio interno. E acho que é por aí que o objetivo do City Football Group deve passar. Concordo em pleno. E já agora que estavas a falar disso da MLS, bicampeões só houve 3 clubes e foram apenas bicampeões uma vez. Portanto, logo por aí vê-se mesmo o quão difícil será essa hegemonia. Eu até o que diria que se nota no New York City e assim, em alguns clubes dos Estados Unidos, é não haver ali uma meia-idade, ou seja, ou os jogadores têm para cima de 30 anos ou para baixo de 25. Diria que ali entre os 25 e os 30 é muito difícil dos manterem lá. Mas bem, a chegar ao fim do nosso episódio, Blanco, o teu facto. Bem, eu já vos falei aí há uns tempos, acho que foi nos Gigantes Adormecidos do Manchester United. Já vos falei da história como o City e o United se juntaram para travar a ascensão de um terceiro clube Manchester, o Manchester Central. Portanto, não vos vou contar essa história outra vez, se quiserem podem ir revê-lo. Vou-vos contar de um facto que é: o Manchester City nunca perdeu um jogo da FA Cup no qual Carlos Tevez tenha jogado. Portanto, o Tevez ainda teve lá um bom tempo, aí coisa de 3, 4 anos, se não me engano, ali entre 2009, 2012, por aí. Acho que não varia muito disso. Mas pronto, o City nunca perdeu um jogo da FA Cup nesse período, e acho que não ganhou nenhuma FA Cup nesse período. Portanto, era meter o Tevez a jogar, se faz favor. E Rocha, antes de passar para o teu facto, também eu vou dar um facto, porque, não é um facto, é o momento cultural, é essa dica.
Vou também dar uma dica, porque eu vou pesquisar para a coisa. Não sei se também vais recomendar isto, que é uma série de YouTube. Vamos esperar que não seja isso. A série Não, que não é, eu... não é. Ainda bem. A série que eu vou aqui recomendar é Scout, que é uma série do YouTube que está disponível no canal do City, que tem 4 episódios. Basicamente é sobre como funciona o scouting do Football City Group, ou seja, de tudo, de todos os clubes. E é uma coisa que se vê bastante rápida. Acho que cada episódio tem tipo 20, 25 minutos. Eu só vi o primeiro e achei algo interessante. E é de perceber como é que assim vários clubes ao redor do mundo que têm só um dono ou uma empresa-mãe vão funcionando e interligando-se. Rocha, o teu momento cultural. O que eu vou recomendar aqui, vou recomendar duas coisas. Uma mais relembrar, porque eu, se não me engano, tenho quase certeza que já recomendei, que é a série do Manchester City do All or Nothing, e tenho de voltar a falar nela porque, primeiro, foi em 2018, aparecem várias contratações, aparece o Sheik, aparece a forma do Manchester City negociar, vê-se todo o poderio que tem com ele. Por exemplo, acho que até num dos episódios, já vi há bastante tempo, mas se não me engano, num dos episódios o que aparece é eles irem buscar o Laporte. Aparece o Luís Filipe Vieira buscar o Jorge Jesus, tudo completamente comparável. Mas pronto, é uma série que mostra precisamente todo esse poderio do Manchester City. A outra também é de YouTube, mas não é uma série, é um filme que está no canal do Manchester City, que se chama Together, e é basicamente a mostrar da época passada os 46 dias finais da época, e é basicamente, tal como uma série, um insight dentro da equipa, e eu acho sempre isso bastante revelador, de certa forma, e nós também, de certa forma, começamos a sentir que já conhecemos os jogadores e a equipa técnica, não sei o quê. E portanto, acho sempre isso bastante engraçado. É um filme, tem 1h50, demora um bocadinho a ver, mas é bastante interessante. E bem, chegando assim ao fim de mais um episódio, espero que tenham gostado. Já sabem que nos podem seguir em todas as redes sociais, no Twitter vamos estando ativos a comentar alguns jogos. E é isso, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!